Não acelere a infância. É muito importante a gente ter coragem para não acelerar a infância e respeitar o tempo das crianças. Este foi um texto que eu escrevi em meados de 2013, 2014, para chamar a atenção dos pais sobre tudo que a gente faz e que acaba trazendo a adultização das crianças. E esse tema tá tão atual, não é verdade? Então a gente precisa continuar falando sobre isso. Eu sou Alessandra da Silva Ferreira, psicóloga infantil há mais de 20 anos, cuidando das crianças, adolescentes, das famílias. E se você ainda não me conhece e está por aqui, se inscreve no canal, assista aos vídeos, porque tem muita informação para que a gente possa cuidar da infância da melhor forma possível. Pois é, nesses dias, nesta semana mais recente, a gente viu circular o vídeo do influenciador Felca falando e denunciando várias situações sobre a adultização da infância. E por isso que eu quis conversar com vocês novamente sobre a gente respeitar o tempo da criança em diferentes sentidos. Eu já tinha escrito um vídeo sobre, já tinha escrito um texto sobre isso, como eu disse no início, lá por volta de 2013, 2014, o quanto a gente precisa ter essa coragem, essa consciência e essa sabedoria de compreender que criança não é mini adulto e muito menos um ensaio para essa fase. Então, a primeira reflexão que eu quero trazer para vocês é a seguinte: imagine uma vida inteira. A gente nasce, passa ali pela infância, pela adolescência e, se Deus quiser, nós viveremos até os 90, 100 anos. A gente sabe que cada vez temos aí a longevidade. Toda vez que aumenta um ano nessa longevidade da gente viver mais, a gente não está aumentando um ano ali na infância, a gente está aumentando um ano na fase adulta, na velhice. A infância continua com aquela mesma quantidade de anos, aquela quantidade tão curta. Se a gente pegar uma linha inteira da vida humana, é um pedacinho que faz parte da infância. E é este pedacinho que é fundamental e essencial para que toda essa vida aconteça. Então, por que é que a gente está sempre querendo antecipar e pular fase da vida das crianças? Quando a gente fala que precisa ter coragem, quando eu quis dizer que nós precisamos ter coragem para não antecipar e pular fase e respeitar o ritmo da criança, é que hoje a gente está imerso a tantos conteúdos, tantas informações, redes sociais, a gente por algum motivo acaba expondo os filhos nessas redes sociais e a gente acaba trazendo coisas, conteúdos, a gente acaba trazendo um universo que não faz parte da infância. E por quê? Porque a gente é o tempo todo invadido por essas informações, seja nesse meio digital, seja no nosso ciclo de amigos. Nossa, mas você ainda não faz isso? Nossa, mas você ainda não deu um celular para o seu filho, que tem apenas 8 anos? Nossa, mas ele vai ficar fora da realidade se ele não tiver um celular ou acesso ao computador. E aí, quando a gente vai ouvindo tudo isso, a gente sente uma culpa e um medo e logo quer entregar esses recursos para as crianças. Pois bem, quando a gente fala da infância, a gente tem que falar de brincar, brincar livre, brincadeira o tempo todo. É dessa forma que a criança conhece esse mundo que ela está acabando de chegar. É assim que ela se comunica, é assim que ela entende tudo que está ao seu redor. É assim que ela desenvolve habilidades importantíssimas para uma vida inteira. É assim que ela desenvolve habilidades preditoras para a alfabetização.
para tudo que vai vir lá na frente. Então a gente precisa permitir que a criança brinque, brinque de correr, brinque de fantasia, de imaginação, que é o que a gente chama de brincadeira simbólica. Este é o momento. Este é o momento da criança brincar, porque depois vai chegar uma fase, né, da adolescência, a fase adulta, que isso não vai estar mais ali. A gente precisa ter coragem para blindar os nossos filhos, para proteger as nossas crianças de todo esse mundo de informações, de toda essa exposição, da gente não trazer um universo que ainda não faz parte do universo infantil, né? Por exemplo, eu trago aqui às vezes sobre deixar a criança assistir um determinado filme que tem ali a faixa etária que ainda não é para a idade. Pois bem, não é para deixar assistir, porque aquela idade está ali por algum motivo, por algum estudo que foi feito. Se a gente permite que essa criança veja conteúdos que não é para a idade dela, ou se a gente não permitiu, mas por algum descuido de falta de proteção e a gente deixou aquela criança acessar YouTube, TikTok, qualquer coisa do tipo, e ela viu conteúdos que não são para ela, aquilo vai ser de difícil digestão. Quem acompanha os vídeos aqui sabe que eu já falei sobre, é como se fosse, eu dei um exemplo de que é como se fosse aquele momento à noite que a gente come aquela feijoada pesada e depois vai tentar dormir. A gente não digere porque o nosso sistema não está preparado para aquela digestão naquele momento. A mesma coisa com a criança. O sisteminha dela não está preparado para digerir esse tipo de conteúdo e esse tipo de informação. Quando eu escrevi esse texto, eu também trouxe sobre por que a gente coloca maquiagem nas crianças, pintar as unhas das crianças. Hoje a gente já tem acesso aí a alguns medicamentos, alguns médicos que utilizam medicamentos mais naturais, que muitas vezes não é via oral, é gel transdérmico. Por quê? Porque aquilo entra na pele e faz um efeito. Com pintar as unhas, com a maquiagem, se a gente for olhar do ponto de vista do corpo físico, isso também não é diferente. Aquilo adentra na pele da criança, né? E aí, claro, a gente também vai para o lado psíquico. Por que a gente está trazendo isso que é do universo adulto para o mundo da criança? Qual é o intuito disso? Você deve estar pensando, nossa, mas a Alessandra está muito radical. Pois bem, neste momento que a gente está vivendo, eu acho que para algumas situações, quando a gente pensa sobre proteção da infância, a gente precisa ser radical. A gente precisa trazer essa consciência, porque muitas vezes o pai e a mãe não estão fazendo porque tem uma má intenção. Nunca é. É falta de conhecimento, porque sempre o pai e a mãe eles querem proteger, mas no intuito de não, tá todo mundo fazendo dessa forma, eu vou permitir que meu filho faça também, porque acaba ficando na dúvida de como agir, né? Então, por isso que a gente tem que refletir sobre tudo isso, sobre não acelerar o tempo da criança, que é um período tão curto da vida. Se a gente já entender essa verdade de que essa infância ela vai viver ali dentro por muito e muito tempo, a gente já conseguiu entender muita coisa. Então a gente precisa entender que a infância leva tempo e que a gente precisa respeitar esse tempo, não antecipar e nem pular fases, não trazer coisas que não faz parte do universo infantil. Então, se esse vídeo fez sentido para você, curte, compartilha com quem precisa ouvir essas informações e vamos espalhar esta proteção à infância que se faz tão necessária nesse momento que a gente está vivendo. Um beijo e até semana que vem.